vermelha com uma bolinha branca dentro. Maísa, enquanto você vai se organizando para gravar, eu só quero dar alguns informes, portanto, e aí, quando começar a gravar, eu inicio o Fórmula 1. Já? Ai, perfeito. Tá. Você já conseguiu? Sim, Maísa. Então, acho que posso iniciar, né? Bom, boa tarde, todos e todas que estão aqui, nesta tarde de sexta-feira, no dia 14 de maio de 2021. Eu gostaria de iniciar dizendo que sinto uma alegria enorme de estar aqui, compartilhando com vocês o que venho trabalhando nos últimos anos, e estabeleci essa parceria importante com a Maísa desde 2010, 2009, acho que comentei isso no nosso primeiro encontro. Vocês vão entender porque fico tão feliz de vê-los aqui, nessa condição, mesmo que de maneira remota, né? Eu fico feliz por vários motivos. Primeiro, porque a gente está se encontrando e procurando encontrar, na verdade, outras opções, não é? Outros caminhos para a gente continuar junto. E continuar juntos nessa perspectiva da gente compartilhar ideias, compartilhar informações, até porque nós estamos vivendo um momento muito difícil, né? Todos nós, de uma certa forma, estamos vivendo um luto coletivo, né? Estamos vivendo uma nova realidade que se impôs para nós desde o ano passado. Para algumas pessoas essa realidade ficou bastante cruel. Nós aqui ainda temos esse privilégio, né, de alguma forma poder estar aqui no nosso ambiente de trabalho, enfim, com os nossos colegas, né, com os nossos familiares. Então, eu queria iniciar dizendo isso, que eu queria me solidarizar com todos vocês, porque também tenho vivido momentos muito difíceis, e estar aqui com vocês, para mim, significa que a vida continua e que a gente não deve desistir, né? E assim, eu não sei se todos estavam no nosso primeiro encontro, e aí, no nosso primeiro encontro, a ideia é da gente começar a discutir, aproveitando o Maio Laranja, primeiro, da gente melhorar, vou chamar melhorar, mas da gente tocar nesse assunto novamente, mesmo que seja de uma forma ainda, né, superficial, mas o que eu quero dizer com isso? Que a gente se aproxime novamente desse tema, né, provocados pelo Maio Laranja, e que a gente sinta novamente a importância de pensar o que é a violência, de pensar que tipos de violências acontecem, como as crianças são atingidas por essas violências. Nós falamos no encontro anterior sobre os principais tipos de violência que atingem crianças e adolescentes, né, no país, enfim, e mencionei muito o perfil das violências cometidas, né, contra crianças em Belém, enfim, no estado do Pará. Então, eu fiz um apanhado mais geral para a gente entender esse contexto, tá? Da violência doméstica, dos principais tipos de violência. Abordamos mais especialmente a violência sexual por conta do Maio Laranja e, obviamente, por conta do maior número de casos notificados. Então, esse perfil da violência sexual, ele se mantém. Hoje,
para dar um exemplo para vocês, hoje de manhã, eu estava num evento da Defensoria Pública, e lá discutíamos essa questão da violência sexual, obviamente, e nós tivemos a participação da psicóloga do Parapaz, e ela nos deu um dado muito alarmante, né? Até porque venho conversando com a Maísa sobre a questão da notificação, que o ano passado a gente percebeu claramente que houve uma diminuição, né, das notificações nas unidades de saúde, compreensível, acho que a gente precisa entender esse contexto de pandemia e dos desafios que todos nós estamos vivendo, mas o que a psicóloga do Parapaz nos disse, né, nesse evento? Que em torno de, eu anotei, mas não está aqui perto de mim agora, mas só para vocês terem uma ideia, de janeiro a maio deste ano, maio nem terminou, até esses primeiros dias de maio, eles já atenderam quase 300 casos de violência sexual no Parapaz, de violência sexual contra crianças, falando só de violência sexual, quase 300 casos. Nós ainda nem terminamos o mês de maio, tá? A outra coisa que ela mencionou é que o Parapaz tem, em média, 700 atendimentos anuais, tá? E se nós estamos ainda no início do ano, de 2021, e nós já temos quase 300 casos, isso significa que, né, os casos aumentaram, né, significativamente. E aí, obviamente, temos várias questões aí para a gente pensar, né? Que essas questões ficaram represadas, que essas questões, por causa do lockdown, das dificuldades das pessoas a acessar as unidades, enfim, porque as crianças ficaram em condições de maior vulnerabilidade. Bom, como eu avisei no início, eu estou com uma dificuldade aqui em casa, eu preciso abrir a porta rapidinho e já volto, só um minuto, por gentileza. Pronto, obrigada, desculpe a interrupção. Sim, então eu falava da dificuldade das pessoas em ter acesso ao atendimento, porque os atendimentos presenciais ficaram mais comprometidos em função, né, da necessidade de medidas sanitárias, não é? Por conta da pandemia, mas também, uma coisa que eu queria chamar a atenção, que a gente também está achando que contribuiu para esse aumento, foi a falta, né, que fez a escola na vida das crianças, né? Então, eu queria começar a minha fala por aí, dizer que vocês, tanto da rede, né, da educação quanto da saúde, têm um papel fundamental, primordial, nesse acompanhamento, tá? Vocês têm um momento privilegiado, eu acho que a escola tem esse momento ainda mais privilegiado, de estar mais próximo das crianças e das suas famílias, tá? Então, isso faz toda a diferença na vida das nossas crianças. Eu tenho uma admiração e, ao mesmo tempo, fico muito angustiada quando vejo que muitos professores não têm a retaguarda que as escolas merecem, né? Eu estou falando isso de um modo geral, tá? Isso não é de hoje, isso já vem um tempo. Assim, quando eu podia, né, porque a minha área é mais dentro da área da saúde, meu trabalho, que eu acabei nem me apresentando, mas dentro da faculdade de psicologia, e de 2015 para cá, eu me dediquei muito mais a pesquisar sobre profissionais de saúde, a violência contra a criança, mas como eu tenho esse trabalho de investigação da violência contra a criança, as escolas, né, e professores e pessoas que me conhecem, me chamam, então eu vou às escolas também. Nós fizemos um período, não foi, Maísa, um trabalho com a caderneta, com a implantação da caderneta da saúde da criança e do adolescente, que foi muito legal.
que eu acho que precisaria ser retomada essa parceria entre o Secretaria de Saúde da Família e as escolas, né? Eu sei que muitas vezes os profissionais dizem assim, poxa, mas a gente já está tão sobrecarregado, a gente tem que fazer tanta coisa, como é que a gente vai adicionar mais isso, né, de fazer esse acompanhamento na escola, da saúde do adolescente? Mas eu acho que aí é uma questão, né, que eu não vou entrar agora, mas é uma questão para a gente se sentir provocado a pensar, como é que a gente faz esse planejamento dessas ações? Porque dependendo de como a gente planeja, a gente pode fazer ações nas escolas e fazer ações na estratégia de saúde da família, na comunidade, né, que inclusive podem contribuir também para os conteúdos que são ministrados nas escolas, né. A outra coisa que eu queria chamar a atenção, o que nós estamos falando aqui no dia de hoje, o tema mais central é acolhimento, tá? Como acolher, quais são os protocolos, o que eu devo fazer para fazer, ao identificar, que encaminhamentos são esses, né? Então, eu vou abrir já um documento aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu sei que vocês já conhecem, mas eu gosto muito de trabalhar na perspectiva da linha de cuidado, e eu falei isso no evento anterior, né? Desculpa. Então, eu acho que a gente, quando conhece melhor quais são os objetivos e, enfim, o que a escola deve atingir, e quando essa escola também conhece as atividades da estratégia de saúde da família, a gente pode tentar aí fazer, né, um encontro desses objetivos, um encontro dessas perspectivas, né? O que eu estou querendo dizer com isso? E quem vai se favorecer com isso? As famílias, tá? E principalmente nossas crianças e adolescentes, que é isso que a gente tem em mente, né? Que esse objetivo é o objetivo maior. E aí, eu vou tentar apresentar aqui um documento que eu gosto demais dele. É um documento, assim, que eu acho que o Ministério da Saúde foi muito feliz quando fez esse lançamento. Peraí, que não é esse. Cadê você? Deixa eu só me achar aqui, porque eu acho que deu... Ainda não está aparecendo, né? Hoje não. Participante. Tá. Não, tudo bem, Maísa. Olha, Maísa, pode me interromper quando for necessário, tá? Nem problema. Eu estou tentando abrir, porque eu não sei por que eu... Não sei se vocês já estão vendo o documento. É um documento em PDF. Vocês já estão vendo o documento? Não, parou de compartilhar. Ah, tá. Então, deixa eu voltar a compartilhar. Tá, só um minutinho. É que eu parei de compartilhar para poder abrir direito o documento. Vamos lá. São os nossos desafios que a gente vai, né, se superando cada dia, né, Maísa? Aprendendo muita coisa. Mas eu acho que agora vai. Está carregando aqui. Apresentou. Pronto. Então, esse documento do Ministério da Saúde, que eu gosto bastante, embora ele já precise de atualizações, mas ele dá para a gente uma visão bem geral, bem interessante dessa articulação e principalmente dos principais temas que são importantes para nós, tá? No acompanhamento de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência, tá? É o que eu mencionei para vocês no nosso encontro anterior, sobre a linha de cuidado. Então, só para vocês terem uma noção aqui, ele vai trazer para a gente uma discussão sobre o que é promoção da saúde e prevenção de violências, tá? Ele vai trazer um debate, esse documento,
uma coisa que é fundamental para a escola e também para as unidades de saúde, que é a promoção de vínculos e fortalecimento da resiliência. Ou seja, como que, ao promover esse vínculo com a família e promover esse vínculo entre escola e família, como eu posso promover, portanto, a prevenção da violência nas famílias e na comunidade? Isso parece um tema que é recorrente, acho que muito já se falou sobre isso, mas eu acho que a gente ainda precisa falar muito sobre esse tema, tá? Acho que a gente se desconectou em algum momento do nosso papel enquanto profissional da saúde ou da educação, né, de estar mais próximo das famílias, tá? Por quê? Porque a gente tem medo, porque a gente tem angústia, porque a gente vê que são muitos problemas, porque a gente acha que não vai dar conta, né? Porque a gente acredita, inclusive eu encontrei muito esse... Sabe disso que eu não conto aqui, menino? Tem gente com o microfone aberto. O Dima compartilha Piracanjuba, agora está acabando Piracanjuba. Alô? Maísa, acho que tem alguém com o microfone aberto. É o áudio da voz Sirene. Muito bem. E por que eu quero reforçar isso? Porque todos nós sentimos a angústia quando a gente olha na televisão, quando a gente vê, né, na internet os casos. Ainda hoje, eu acho que eu vi alguma coisa sobre um caso de exploração sexual em Castanhal. Essa semana, a gente está vendo muito comentário sobre um caso de uma adolescente de 15 anos, que inclusive morreu em decorrência, né, de um estupro, de uma violência sexual que está sendo apurada. Então, a gente, quando vê esses acontecimentos, que são alardeados de uma forma muito aumentada, a gente fica com a sensação de que está tudo perdido, que a gente não tem mais nada a fazer, que é melhor a gente nem se envolver com isso. E, na verdade, é o contrário, tá? A gente precisa tomar cuidado para não se ver envolvido nessa subjetividade que, infelizmente, está sendo disseminada fortemente, de que não tem mais jeito, né? E quando a gente acredita nisso, que não tem mais jeito, quando a gente acha que essa situação, né, chegou num ponto que não há nada mais a fazer, isso é perigoso porque uma das coisas que a gente observa é o seguinte: a gente começa a acreditar que as saídas são saídas mais radicais, são saídas até mais violentas, né? Quando você vê muita gente mencionando que, tudo bem que morreu, era bandido, tudo bem que morreu, vai ver se ele já não tem passagem pela polícia, né? Então, a gente, infelizmente, banalizou essas situações de violência de tal modo que a morte, embora seja, né, cotidiana, e exatamente por isso, essa banalização, parece que nos tirou essa humanidade, né? Nos tirou essa condição de pensarmos, assim, qual é a nossa implicação nisso, tá? Então, embora... mas por que a professora Emiliana está falando nisso? Eu vim aqui para conversar nessa palestra de hoje com a professora, para ela me dizer qual é o protocolo, o que eu devo fazer, quais são os fluxos. Verdade, né? Mas eu acho que não adianta eu saber o fluxo ou o protocolo, até porque isso a gente pode ler, a gente pode, né, encontrar em documentos como esse, se, na verdade, eu não questiono qual é o meu lugar nisso, né? Se eu não percebo como é que eu devo me comprometer com isso, tá? Eu não estou falando também que porque a gente deva se comprometer com essa causa, que a gente vai misturar nossa vida pessoal com a nossa vida no trabalho. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que a gente precisa se sentir responsáveis, todos nós, pelas crianças e adolescentes, não só as famílias. Porque se a gente continuar transferindo essa responsabilidade, como todo mundo faz, aí isso é problema daquela mãe, isso é problema daquela família, isso não é problema meu. E, aliás, isso é uma coisa que se reproduz desde as micro-relações até estruturas, né, sociais mais importantes, como o próprio Estado brasileiro, né?
e os governos, enfim, que não tomam para si a responsabilidade, né, de fazer continuidade séria com as políticas públicas, e é por isso que a gente fica aí com essa sensação de desamparo, né, com essa sensação que eu estava falando anteriormente, de que não adianta fazer nada, tá? Então, para mim... Professora Milene, Oi, pois não. rapidinho, eu vou colocar aqui no chat, para quem quiser, o link de acesso para esse material que está sendo Ótimo, Fabrício. disponibilizado pela professora Milene. Eu acabei de encontrar aqui na internet e já coloco no chat, tá? Perfeito, Fabrício, muito obrigada. Então, fazendo essa introdução, esse documento vai comentar exatamente isso. Por que é importante fazer a prevenção e a promoção de vínculos? Por que é importante a gente reconhecer quais são as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, para que a gente possa atuar dentro da escola, pelo menos focando mais naqueles estudantes, ou naquela família, né, ou naquele paciente que está ali na unidade, tá? E que a gente possa trazer para o debate permanente, dentro das nossas casas, dentro das nossas unidades, dentro das equipes, enfim, das escolas, o que é promover uma cultura de paz. Outra coisa também que está um bocadinho, né, parece assim que já até saiu da moda. Mas falar em cultura de paz é falar necessariamente de mediação de conflitos e de trabalhar nas escolas uma via de mediação que não seja somente pela violência, tá? Então, muitas das violências que a gente observa, ou que chegam na unidade de saúde, ou que acontecem dentro da escola, são violências que poderiam ter sido evitadas caso nós tivéssemos feito esse olhar mais atencioso para prevenir determinadas situações que mais na frente se transformam num conflito mais sério e que podem chegar, inclusive, né, a uma violência fatal, que é o que a gente tem observado fortemente, tá? Então, dito isso, nós também comentamos no nosso encontro anterior, eu estou fazendo apenas um apanhado do que a gente discutiu um pouco, para depois falar mais dessa linha de cuidado na questão do acolhimento, do atendimento, de alguns protocolos, tá? Muito bem. Depois nós falamos de tipos de violência que atingem as crianças, falamos especialmente, não é, da violência física, sexual, negligência, violência psicológica, tá? E quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema, é só ler esse documento que o Fabrício já disponibilizou, tá? Assim como tem vários outros, tá, gente? Eu estou trazendo esse, porque, para mim, é um dos mais... assim, que tem uma facilidade de acesso, que a gente consegue compreender, está muito bem escrito, e acho que nos ajuda, facilita, né, uma leitura fácil, enfim. Desculpa. A outra coisa que é importante, falando dessa linha de cuidado, é fortalecer a ideia de cuidar. Porque, às vezes, a gente apenas fortalece a ideia de atender. Não, eu fiz o atendimento, eu encaminhei, eu já fiz o protocolo aqui, enfim, já dei a informação, ponto. Já cumpri com a minha obrigação, é verdade, cumpriu. Sem nenhum critério de julgamento aqui. Acontece que quando a gente está trabalhando com situações de violência, infelizmente, não vai dar para fazer só isso. Quando eu digo só, não é menos, é porque nas situações de violência, a gente vai precisar de uma articulação intersetorial. Não tem outra alternativa para ser um atendimento mais resolutivo se a gente não fizer esse diálogo com as redes de atenção, sejam elas da saúde, da assistência, né, enfim, outras que estão envolvidas, por exemplo, com o Conselho Tutelar e outras tantas, na área da justiça, enfim, nós vamos precisar dialogar com isso, tá? Nós vamos precisar, por exemplo, no caso da escola, eu acho que a área da saúde, ela tem uma vantagem em relação ao atendimento de casos de violência, porque na área da saúde, os protocolos de atendimento já estão mais bem consolidados e formalizados em termos de modelos de atenção.
a escola, como ela está com a sua missão muito mais voltada para essa questão da educação, da aprendizagem, né, ela, obviamente, tem mais dificuldade em incorporar no seu cotidiano esses protocolos que são importantes, tá, que a escola incorpore para saber lidar melhor com essas situações que vão eclodir dentro das escolas. Querendo ou não, muita coisa vai explodir lá dentro, ou na porta da escola, tá? Eu já vi situações gravíssimas, onde os professores estavam acuados dentro da escola, situações de violência, violência, né, no entorno, estudantes, inclusive, adolescentes envolvidos, né, com algumas situações bem graves com tráfico, né? Então, são coisas mais sérias, e esses fenômenos mais complexos ainda, né, vocês não vão poder trabalhar sozinhos e isolados. Eu sempre gosto de deixar essa dica aqui. Vamos pedir socorro para todo mundo que a gente conhece, tá? Das secretarias, enfim, para que a gente possa ter um apoio. Por exemplo, no caso da Estratégia de Saúde da Família, que é uma outra porta de entrada importantíssima, o NASF tem um papel muito interessante, porque ele vai fazer o matriciamento, ele vai ajudar, tá? Quando a Estratégia de Saúde da Família identifica casos como esses, vai precisar desse suporte, né? Vai precisar do suporte do assistente social, da psicóloga, enfim, vai precisar pensar como vai fazer esse atendimento, quais são os cuidados que vai ser necessário, né, os encaminhamentos. Então, dito isso, aqui no número 5, acho que vocês estão vendo aqui, linha de cuidado para atenção integral, eles vão, portanto, eu vou baixar mais um bocadinho, vão mostrando para nós o passo a passo, tá? Acho essa publicação muito legal, porque, inclusive, olha, ela vai trazendo para nós informações adicionais, para a gente entender qual é a classificação etária de infância e adolescência. Ela vai trazendo para nós outras informações, que eu acho legal, como promover, né, essa questão da prevenção da violência nas famílias. E aí, eles dão exemplos muito interessantes, como fazer um trabalho, por exemplo, no período do pré-natal, tá? Eles trazem aqui algumas dicas de atitude dos profissionais da saúde para fortalecer exatamente essa resiliência dessas pessoas que vocês estão atendendo, né? Uma coisa que eu acho legal que eles ressaltam aqui, que às vezes a gente tem muita dificuldade de fazer, escutar o que a criança e o adolescente sentem diante das situações difíceis, né? Permitir essa expressão dos sentimentos de tristeza, raiva, medo. Na escola, eu me lembro bem, apesar de já ter muito tempo, mas eu me lembro bem que na escola não havia espaço para a gente manifestar sentimentos. E quando não se tem espaço para falar e manifestar sentimentos, a via da violência, ela é um caminho, infelizmente, que os adolescentes procuram para demonstrar o que estão sentindo. Porque aí há um problema sério de comunicação. Eu já visitei escolas onde as crianças e os adolescentes estavam proibidos, por exemplo, de ir na quadra de esportes, né, porque eles não sabiam cuidar da quadra, portanto, que vamos fechar a quadra e ninguém usa. Aí eu conversei com alguns estudantes na sala de aula, disse, o que vocês acham disso? Como é que vocês se sentem em relação a isso? Então, eles disseram, olha, a gente se sente desrespeitado, né, e o que eu entendi era um sentimento de não pertencimento, né, um sentimento de que aquela escola não era um lugar para eles estarem, porque eles eram vistos como pessoas inadequadas, né, então não havia, que eu sei que é difícil, mas não havia um esforço da escola em incluir esses jovens para discutir o uso da quadra. Às vezes, a gente impõe um limite que, na verdade, vai trazer ainda mais oposição dos adolescentes.
quando há proibição, aí é que eles vão querer invadir a quadra e vão querer depredar, porque eles vão fazer o quê? Eles vão confrontar essa regra. Eles vão dizer, vocês querem assim? Pois a gente vai mostrar que vai ser pior. Tá? E aí é muito diferente quando a gente estabelece uma outra forma de lidar com isso, que é permitir a expressão desses sentimentos de raiva, de medo, tá? Para que a gente possa, então, identificar, entender o que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente. E aí poder oferecer o apoio, né, necessário. Incentivar iniciativas para a criação, né, de saídas e busca de soluções para os problemas, ou seja, outro dia eu vi uma reportagem de uma situação que parece que não tem nada a ver falar aqui, mas algumas adolescentes, por exemplo, elas não vão para a escola quando elas estão menstruadas, porque elas não têm absorvente, porque não tem dinheiro para comprar absorvente. Então, não há uma discussão sobre a questão da saúde dessas adolescentes dentro da escola, né? E que o simples fato, e é simples, entre aspas, né, de uma situação que é biológica, tá? Que precisa ser discutida também, né? Que a sexualidade envolve essa discussão, né? Do corpo, da menina, do menino. E aí, se a gente consegue estabelecer esses vínculos através dessa escuta, né, e da permissão dessa expressão dos sentimentos, vocês vão ver que isso facilita bastante. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu coordenei uma época um projeto com jovens, né, uma ONG no Guamá, e acho que era em torno de 100 jovens, 100 jovens, e nós tínhamos um projeto que envolvia cidadania, envolvia orientação profissional, eles tinham também alimentação, aulas de matemática, cidadania, uma série de atividades, e o foco principal também era a questão da informática. Ora bem, lá pelas tantas, quando a gente combinou com eles o quê? Que nós teríamos equipes responsáveis semanalmente pela organização do ambiente, tá? E uma forma de acolher essas famílias, isso que eu queria comentar, aproveitando esse exemplo, é a gente pensar nessa ambiência, né? De quem é a responsabilidade de cuidar daquela mesa, do chão, dos equipamentos, né? Parece que no serviço público, eu fico com a sensação, às vezes, que não é de ninguém, né? E que ninguém cuida de nada, com exceções, né? Claro. Mas ali, naquele momento, eles disseram, não, professora, a gente não quer cuidar de nada. Enfim, a gente não tinha interesse. Tá, né, mas aí eu deixei, a gente foi, com quem teve interesse, a gente, então, combinou, planejou, né, equipes, e aí, nós tínhamos um problema acontecendo repetidamente durante o momento do lanche deles. Então, vieram se queixar comigo que tinha alguém que roubava o lanche e que outros ficavam sem o lanche. E aí, claro, eles me disseram quem era que estava fazendo isso, e na época eu pensei, puxa vida, eu vou ter que chamar a atenção dessa menina, né, por que ela está fazendo isso, E aí eu tive a ideia, com base nisso que eu estou falando para vocês, de primeiro escutá-la. Ela negou, ela disse que não era ela. Eu falei, não, tudo bem, mas então eu queria pedir tua ajuda. Você pode me ajudar? Porque está acontecendo isso, então muitos meninos e meninas estão ficando sem o lanche. Tu podias ficar responsável pela distribuição dos lanches para garantir que todos possam receber, né, o alimento e tal? Ela disse, claro, com certeza. Olha, vocês não têm ideia, não sumiu mais lanche, né? E ela se imbuiu desse compromisso, né, dessa responsabilidade, ela quase virou um sargento dentro do projeto, enfim. E foi muito legal, porque ela percebeu que quando aquilo era de responsabilidade dela, né, ela tinha que fazer aquela questão funcionar. Mas eu só usei esse exemplo para mostrar que, infelizmente, na nossa cultura, a gente aprendeu desde pequenininho, nas nossas casas, na escola, que só tem uma via para resolver esses problemas, né? Resolver os conflitos, a via da violência.
tá? Então, a gente não é incentivado a falar de sentimentos, a gente não é incentivado a compartilhar isso. Para os meninos, a ideia de falar de sentimentos denota que eles são fracos. Para as meninas, não é dado o direito a demonstrar, por exemplo, ódio. A menina tem que ser passiva, a menina tem que ser doce, né? Ok, nós temos que pensar nos valores que queremos, tá? A escola tem que pensar nisso, enfim, todos nós temos que pensar nisso. Mas daí, a gente engessar isso de tal modo que não haja, né, lugar para diversidade, que não haja lugar para o acolhimento, então é disso que eu estou falando, tá? Então, nesse cotidiano nosso, nas unidades de saúde, nas escolas, a gente precisa investir num acolhimento que seja mais protetivo, um acolhimento que deixe a pessoa confiar que a gente vai fazer tudo que estiver ao nosso alcance para ajudá-los, que eles podem confiar na gente, no nosso trabalho. A gente não deve, né, prometer coisas que a gente não pode cumprir, tá? Então, assim, só para reforçar essa coisa, né, das atitudes que a gente precisa ter quando a gente vai acolher as famílias e essas pessoas, né? Então, para ter uma atitude assim, a gente vai precisar conhecer bastante do que a gente está falando, ou seja, eu preciso estudar, eu preciso me atualizar, tá? Eu preciso, por exemplo, a orientar essas famílias, eu preciso incentivar relações familiares que sejam mais direcionadas para a tolerância, né, para a formação de vínculos. Eu preciso acompanhar e apoiar as famílias no processo de construção de novos modos de agir, de educar as crianças. Uma vez eu estava numa estratégia de saúde da família, fazendo o nosso trabalho de pesquisa, e nós lá fizemos um grupo focal. E aí eu fiz perguntas, tá? Coloquei alguns casos, tá? Assim, fictícios, né? Se chegasse aqui uma criança nessas circunstâncias de violência, o que vocês acham que vocês deviam fazer? Então, foi muito bacana, porque a gente conseguiu montar os protocolos, eles começaram a entender qual era o papel de cada um, o que cada um ia contribuir, desde a pessoa que acolhe ali na secretaria, da pessoa que acolhe, né, do vigilante, todos que participavam com a gente naquele momento do grupo, né, que disseram para nós as angústias que eles tinham. Não, Milene, eu não aguento mais, a gente deu milhões de orientações para essa família, e isso se repete, a gente não sabe mais o que fazer. Então, coisas que são mais crônicas, coisas que são mais difíceis, né, vocês vão precisar demandar exatamente uma avaliação mais ampla, uma avaliação mais aprofundada. E aí vocês vão ter que articular, por exemplo, com o CREAS, talvez alguns membros da família precisem de atendimento psicológico. Isso é a mesma coisa na escola, tá? Então, a gente tem uma maioria de estudantes que vão, né, no seu percurso escolar de uma maneira muito legal, mas nós temos ali, né, um número também de estudantes, de meninos e meninas, que vão apresentar problemas, que vão trazer para nós alguns desafios bem grandes. Eu fui uma vez dar uma palestra numa escola e eu não conseguia falar. Eles me convidaram para falar sobre violência autoprovocada e tentativa de suicídio, porque nessa escola eles identificaram que eram duas meninas e mais um menino que estavam com esse comportamento autolesivo e eles não sabiam o que fazer. Então, eles nos convidaram, nós fomos lá, nós fizemos uma conversa com essa turma, especificamente com essa turma. Era impossível de conversar com eles. Tá? Eles não paravam de gritar, eles não paravam de falar alto, a acústica da sala era muito ruim, né? E em um certo momento eu me calei e fiquei só olhando e ouvindo. E aí eles nossa, eles fizeram muita danação dentro da sala. Né? E aí tinha uma professora me acompanhando, e a professora gritava.
para, senão a psicóloga veio aqui conversar com vocês. E realmente a gente não conseguiu. O que eu percebi? Que aquele grupo já estava, assim, eles já tinham se organizado de tal modo que era muito difícil entrar. Ali seria necessário um trabalho continuado, nós teríamos que abordar alguns individualmente, nós teríamos que estabelecer várias estratégias, tá? Com outros professores que talvez tivessem mais vínculo com eles. Quem tinha mais vínculo com eles, por exemplo, era o professor de educação física, né? Então, quando o professor de educação física entrava, eles paravam e ouviam o professor, né? E aí eu fiquei observando isso, tá? Por que aquele professor conseguia, né, fazer aqueles estudantes que viraram, né, assim, uma danação grande na sala, quando o professor chegava, eles ficavam calados, enfim. Não é porque o professor é homem, né? Eu acho que ali, naquela relação, se formou um vínculo. Então, o professor era respeitado, ele conseguiu, né, esse lugar de respeito com eles, de confiança. Inclusive, foi esse professor que convidou a gente, preocupado com alguns estudantes que estavam com esse comportamento, né? E aí, infelizmente, veio a pandemia, a gente nem conseguiu dar continuidade a esse trabalho. Mas, o que eu tenho observado, tá, gente? Que é muito importante buscar, então, o apoio de outros profissionais quando você julgar que você não tem como fazer isso sozinho com a equipe da escola ou com a equipe de saúde, tá? Então, você vai ter que buscar coisa para além do seu território de atuação. Você não vai poder trabalhar isoladamente, foi isso que eu comentei anteriormente com vocês. E aqui, acho que era legal a gente já passar, nós já estamos indo para as 4 horas, né? Olha, só para mostrar para vocês que nesse documento tem sinais de risco ou vulnerabilidade durante a gravidez, porque vocês sabem que nos casos de violência sexual, de gravidez decorrente de violência sexual, aumenta muito a vulnerabilidade dessa adolescente, porque a não aceitação da gravidez, imaginem, ela não conseguiu fazer o abortamento legal, ela vai ter que gerar essa criança fruto de um abuso sexual. Então, a gente já tem que pensar nesse bebê também que vai nascer decorrente dessa situação, tá? E aí, é por isso que eu digo para vocês que não adianta só a gente imaginar que esse momento de atender, ele vai ficar ali, né? É claro que eu não vou dar conta de atender todo o processo, mas eu, como estratégia de saúde da família, como unidade básica de saúde, como escola, como NASF, enfim, CREAS, né, eu preciso me antenar ali com aquele território de outras possibilidades para que essa menina, para que esse menino, para que essas famílias possam ter alguma continuidade de percurso, né, em termos de acolhimento, de atendimento, tá? Eu queria chamar a atenção disso também. Já caminhando mais para frente, é um documento super legal, cheio de desenhinhos, que a gente, assim, dá prazer de ler, tá? Aqui são os tipos e naturezas de violência, tá? Eles colocam tudo organizadinho, e eu queria mostrar, esse quadro aqui é muito interessante. Faz um resumo de todos os tipos e naturezas das principais violências que atingem crianças e adolescentes, tá? Desde a violência autoprovocada, essa violência interpessoal, que é aquela violência na família e na comunidade, até os tipos de violência coletiva, que às vezes a gente esquece que muito dessas outras violências que estão aqui nesse âmbito interpessoal são provocadas por violência política, por violência econômica, né? E, obviamente, a gente se sente ainda com mais dificuldade de falar nesse assunto. Mas só para vocês verem que nesse quadro, tá, a gente observa um resumo importante, tá? Na violência autoprovocada, tanto a tentativa de suicídio como o próprio suicídio, na violência intrafamiliar, a violência contra a criança, parceiro íntimo, pessoas mais velhas, tá? E aí a gente vê a importância de reconhecer esses tipos de violência em todos os lugares que a gente trabalha, ou que a gente conhece, que a gente vive, na verdade, tá?
E aqui ele vai trazendo, portanto, todos os tipos, e aí vocês podem ler com calma depois. O que eu quero explorar mais no dia de hoje, e depois a Maísa vai falar desses encaminhamentos relacionados à violência autoprovocada, né, tentativa de suicídio, que é muito importante a gente pensar nisso hoje, né, para além da violência sexual, esses casos, né, eu estava até conversando com a Maísa sobre isso, por exemplo, eu também tive notícia hoje nesse evento, que eu estava na Defensoria Pública hoje de manhã, um aumento dessa violência autoprovocada, tá? Em Altamira, infelizmente, um aumento de suicídios entre adolescentes, então, tudo isso precisa ser apurado, precisa ser pensado, né? E a gente precisa saber o que fazer, por que isso está acontecendo, né? Aqui também nesse quadro é super legal, tá, gente? Alterações comportamentais da criança ou adolescente em situações de violência. Então, nesse quadro, ele coloca os sinais, por exemplo, choro sem motivo aparente. Isso é um sinal importante em todo o ciclo, né, da criança até o adolescente. Do bebê até o adolescente. Irritabilidade frequente sem causa aparente. Também são alterações comportamentais que podem indicar situações de violência. Aquela tristeza constante, aí já não aparece até 11 meses, porque, em geral, a gente não sabe até identificar. Embora eu acho que possa acontecer, sim, sofrimento, eu tenho certeza que acontece, sofrimento nos bebês, tá? Mas a coisa da tristeza, como a gente conhece culturalmente falando, de ficar triste, né? A gente começa a observar com crianças a partir de 1 ano. Demonstração de desconforto no colo, acho que vocês já devem ter visto isso, o bebê que não quer ficar no colo de ninguém, o bebê inquieto, um bebê que só quer ficar no colo de uma determinada pessoa, pediatras, enfermeiros, tá? Pessoas que cuidam das crianças e dos bebês, observem isso na consulta, observem isso, tá? Quando vocês acompanharem essas famílias. Esses bebês que demonstram esse desconforto e essa inquietude, tá? Pode ter ali alguma condução inadequada do cuidado desse bebê, tá? Que pode gerar outras situações de violência mais para frente. Reações negativas exageradas a estímulos comuns ou imposições de limite. Então, se você diz não para a criança, aí ela vem assim, né, com uma ira para cima de você, e ela está demais opositora, e ligue o sinal de alerta. Aí começam os atrasos no desenvolvimento, perdas ou regressão a etapas anteriores, né? Então, aquela criança que já tinha desfraldado, e aí ela começa a apresentar novamente, ela volta, por exemplo, a fazer xixi na cama, ou ela começa, né, você começa a ver a roupinha dela, a calcinha, a cuequinha suja de cocô. Então, mas por que? Ela já não estava mais com isso? O que está acontecendo? Chamando atenção para o fato que esses sinais podem ocorrer em outras situações de angústia da criança. Mas já é, sim, um sinal de alerta para algum problema naquele contexto familiar, tá? Os distúrbios de alimentação, a enurese e coprese que eu estava comentando, atraso e dificuldade no desenvolvimento da fala, os distúrbios do sono, dificuldade de socialização, aquela tendência de isolamento, tá? Aumento da incidência de doenças, por exemplo, a criança começa a ter muitas doencinhas, né, sequencialmente, e ele começa a ter vários problemas que a gente diz assim, mas qual é a causa orgânica disso? Tá? E especialmente, e eu tenho escutado isso de pediatras, até porque eu tenho um filho que atualmente já tem 26 anos, mas essas doenças de fundo alérgico estão relacionadas com alguma descompensação ali, então é importante ficar alerta para isso. É claro que aqui há um detalhamento, gente. E por que a gente faz esse detalhamento?
porque talvez nem tanto o professor, mas o profissional da saúde, que vai fazer a anamnese, que vai fazer exame clínico, que faz esse acompanhamento periódico, eu acho que é importante não só medir o peso, né, a altura da criança, e informações mais gerais, fazer a vacina, mas eu acho que também temos que ficar atentos para esses outros sinais, tá? Aquele adolescente que começa a ter tiques, aqueles comportamentos obsessivos, a baixa autoestima, a automutilação, escoriações, né, desejo de morte, tentativa de suicídio. Há muitos casos, infelizmente, quando a gente vai conversar com aquele adolescente, ele revela que sofreu algum abuso, que sofreu alguma situação há alguns anos atrás, mas que ele guardou, que ele escondeu, que ele silenciou, tá? E às vezes esse problema vai aparecer mais na frente. Os meninos, é bem comum isso acontecer, tá? Os adolescentes que começam, portanto, a ter sintomas de hiperatividade, ou déficit de atenção, comportamento de risco, tá? Que começa a levar a traumas mais frequentes, e até, obviamente, o uso abusivo de drogas e álcool, enfim. Então, todos esses sinais são importantes para vocês ficarem atentos, para poder fazer o acolhimento e o atendimento necessários, tá? E vão desde esse atendimento, portanto, desse atendimento clínico, e até a posterior notificação e os desdobramentos dos encaminhamentos na rede, tá? Aqui, vamos seguindo. Eu quero chegar num ponto aqui, que é exatamente do acolhimento. A linha de cuidado. Então, aqui, chamar a atenção, portanto, que cuidar é mais que um ato, é uma atitude que abrange, mais que um momento de atenção, de zelo e desvelo. Representa uma atitude de ocupação, de preocupação e responsabilização, e de envolvimento afetivo com o outro, tá? Eu gosto muito dessa definição, e acho que ela representa o que eu quero dizer para vocês sobre acolhimento, tá? E que vem sendo discutido, né, há muito tempo, até quando se iniciou esse debate sobre a Política Nacional de Humanização, né, através do Ministério da Saúde. Então, eu já coordenei um grupo de humanização no Betina, na época que eu estava lá, e isso é bem importante, porque a linha de cuidado e a humanização, elas vão precisar ir, né, caminhar juntinhas, tá? Então, eu vou precisar pensar na equipe, na ambiência, eu vou precisar pensar nesse cuidado. Aí vocês vão dizer, ai, Milene, mas como que a gente vai dar conta disso, né? Às vezes, as nossas unidades estão com uma estrutura precária. Eu sei, eu entendo isso, e realmente, assim, acho que vocês têm toda a minha admiração, e acho que de muitos, que vocês estão lá, mesmo com toda a dificuldade. Mas eu acho que a gente precisa saber, né, que a gente tem o direito a trabalhar num lugar, num ambiente satisfatório, até para a gente poder cuidar dos outros de uma maneira, né, mais acolhedora e digna, né. Então, o sucesso do acolhimento, dessa estratégia de acolhimento e do cuidado, é como eles dizem aqui, tá, nesse documento, depende da integração de todos esses recursos disponíveis, por meio não só desses fluxos e protocolos, que podem garantir o acesso seguro às tecnologias necessárias à atenção. E quando a gente fala de tecnologia aqui, queria fazer uma ressalva. Tecnologia, quando a gente fala em tecnologia, a gente já pensa em computador, a gente pensa em equipamentos, a gente pensa no raio-x, no tomógrafo, isso tudo é tecnologia, isso tudo é super importante. Mas tem uma tecnologia chamada tecnologia leve, por alguns autores, né, que é essa tecnologia do cuidado, que é aquela tecnologia do acolhimento, de olhar, de realmente estar ali naquele local, ouvir, né. Então, essa tecnologia vai fazer toda a diferença. Quem aqui já foi no médico, né? A gente vai no médico. Como
é que a gente adere mais a um tratamento? Quando o médico nem olha para você e passa um monte de exames e te manda embora, e aí quando você volta, ele olha o exame, passa remédio, e você tem a sensação de que não foi atendido. Não foi atendido. Não foi acolhido. Ele mal pergunta por que você está ali. Então, não tem como isso dar certo, tá? A família não vai aderir, aquele paciente não vai aderir. Por quê? Porque eu não entendi nada. Só para a gente rir um pouquinho e dar uma, né, descontraída, eu me lembro quando a gente atendia no Betina, e a gente fazia essa parceria, né? Então, eu atendia no Mulheres no Climatério, e nós tínhamos um grupo, toda semana, um grupo de apoio a mulheres no climatério. Então, a gente fazia aquele grupo toda semana e tal, elas traziam as suas dificuldades, suas dúvidas, e eu me lembro de um relato bem interessante de uma senhora, ela era diabética, e ela disse, eu estou muito chateada com o médico, porque ele brigou comigo, porque eu não estou fazendo direito à dieta, e aí eu pedi que ela falasse sobre aquela questão. Ela disse, mas olha, ele me disse, quando eu fui fazer a consulta com ele disse assim para mim, fulana, a sua glicose está no céu. Aí sabe o que eu entendi? Ela disse para mim, eu entendi que a minha glicose estava ótima. Então eu saí da consulta alucinada para comer um pão, para comer uma coisa que eu estou sempre proibida de comer por conta da diabetes. E aí quase eu tenho um coma diabético. Falei, gente do céu. Né? Então, ao escutar essa senhora, eu fui percebendo a importância da nossa comunicação, tá? Da comunicação de cada profissional com a pessoa que está atendendo. É que nem a criança, quando a gente diz assim para a criança, e a criança pergunta para a gente, mãe, cadê o papai? Aí a gente diz, ficou preso no trabalho. Vocês sabem o que a criança imagina? O pai preso numa gaiola, ou preso numa cadeia, ou preso, né? Então, e aí você às vezes gera angústia para o outro que você nem se tocou. Por quê? Porque a tua comunicação gerou aquela situação, tá? Então, se a gente não tomar cuidado e imaginar que o que a gente diz tem muita responsabilidade, tem muita consequência, melhor dizendo, do que a gente diz, né? E nos casos de violência, é muito comum também aquela posição julgadora, né? Aquela posição tipo, nossa, mas, né, por que você estava ali, ou por que você fez isso, ou por que você não fez de outro jeito, que é uma postura sempre de culpabilizar aquele que sofreu, né, aquela violência, então, de algum modo, você quer justificar aquilo, e às vezes não tem nem como justificar essas situações. Então, assim, voltando para cá, gente, falar em acolhimento é falar necessariamente nessa estratégia de integração entre recursos que a gente tem, que são os fluxos e protocolos, tá, e essas tecnologias da atenção. Então, eu vou produzir, portanto, um cuidado que tenha componentes tanto educacionais, tá, quanto componentes que a gente sabe que vão ser importantes como o controle e o monitoramento desses casos, tá? Então, sem isso, eu não vou poder fazer a gestão e acompanhamento dos casos de violência, por exemplo, tá? Então, eu preciso ter o máximo de cuidado, porque imagina, cada um da equipe fala uma coisa sobre aquele caso. Então, a família fica perdida, né? A família não sabe quem seguir, tá? Então, é importante que a equipe também tenha, tá, vou falar assim, esteja mais azeitada, né, no sentido de falar, digamos assim, a mesma linguagem, tá? Maísa, como está nosso tempo? Me diz aí. Só uma dúvida, doutora Maísa e doutora Milene, após a finalização, a gente vai abrir para as perguntas que foram colocadas no chat, como é que vai funcionar? Se der tempo, sim.
por mim, Tá, tá ok. tá? Eu vou já parar, porque eu quero ouvir, porque eu falo demais, né? A gente se empolga com esse assunto. Desculpem, eu sou apaixonada por isso tudo, no sentido de que eu fico muito feliz de compartilhar essas nossas, né, reflexões. Então, assim, já fechando, o primeiro passo para o cuidado da criança em situação de violência é o acolhimento. Então, atentando para o fato de que, tá, vocês vão encontrar grande ansiedade na família, nessa criança, muito medo, tá? Vocês vão encontrar casos crônicos, vocês vão encontrar famílias desamparadas em estado de sofrimento muito forte. Então, o espaço de acolhimento não é só o local. Eu acho interessante também quando eles definem isso. Mas um posicionamento ético, tá? Então, é um posicionamento que implica, portanto, compartilhamento de saberes, de angústias, criatividade nos modos de fazer, porque a gente, cada caso vai nos, né, provocar um modo de fazer diferente, tá? Enfim, então vocês podem ler depois isso com mais calma. E eu quero só mostrar, para finalizar, que aqui nesse documento tem todos os passos, o que precisa fazer em termos de confidencialidade, ética, privacidade, sigilo, tá? A questão do atendimento em si, qual a atitude do profissional, e depois, mais para baixo, tá? Eles vão elencando, então, o que é considerado atitudes positivas, tá? Para esse acolhimento, tá certo? E também a necessidade, lógico, né, dessa abordagem multiprofissional. Outra coisa que é legal aqui é prestar atenção que vocês vão precisar fazer um diagnóstico até para avaliar a gravidade do caso e para pensar o planejamento de posteriores encaminhamentos, tá? Na consulta clínica, na consulta de enfermagem, na consulta com psicólogo, na consulta com o serviço social. E aqui também, esse documento fala dos cuidados profiláticos, tá? Em casos de violência sexual. Então, eles vão colocando todo o procedimento, por exemplo, quais são os riscos, os cuidados, quais são as orientações importantes, a notificação, inclusive, de casos de violência sexual, em casos agudos, né, que são identificados logo, que aquela situação de violência aconteceu naquele dia, isso precisa ser encaminhado em até 72 horas para poder fazer a profilaxia, tanto das infecções sexualmente transmissíveis, quanto da gravidez, tá? Então, aqui tem todos os... eu recomendo que a área médica, né, das equipes, né, os médicos e as médicas possam ajudá-los a pensar isso juntos. Acho que é importante que a enfermeira, que o psicólogo, que a assistente social, enfim, possam conhecer quais são as profilaxias que precisam ser feitas, tá? Para que a gente saiba da importância, qual é o tempo para cada uma. Eu não estou aqui querendo tirar o lugar do ato médico, mas a gente precisa dar a conhecer quais são as melhores recomendações para a profilaxia, por exemplo, da hepatite B, pós-violência sexual, tá? Então, nós temos essas recomendações todas aqui. Eu preciso conhecer, e eu queria até perguntar para a Maísa, como é que está funcionando agora, qual é o hospital de retaguarda para encaminhar os casos de violência sexual para fazer esses atendimentos, tá? E é isso. Eu acho que o meu computador... É isso. Tá.
Isso, exatamente. Doutora Maísa, rapidinho, é porque assim, como nós temos aqui profissionais da educação, profissionais da saúde ao mesmo tempo, né? Eu acredito que alguns dos profissionais de educação não entendam alguns termos que a gente usa, né? Como o que seria uma profilaxia, por exemplo, doutora Maísa, né? Olha, legal. Era exatamente esse ponto que eu estava pensando.
Boa tarde novamente a quem está. E estamos aí com a casa cheia ainda. Eu estou achando isso maravilhoso. O que acontece? Alguém postou aqui, eu não lembro qual foi a professora, ela postou aqui uma pergunta que eu acho que é muito importante a gente debater algumas formas, né, de fazer esse direcionamento, né, junto com os professores, junto não somente com os professores, né, mas com quando as escolas voltarem ao presencial de modo geral, né, com os funcionários, com os servidores das escolas de modo geral. Como que o professor, seja ele de educação infantil, seja ele de educação fundamental, seja ele de educação em jovens e adultos, seja ele de educação no ensino médio, como que o professor ele pode perceber esses sinais, né, nesse momento de pandemia que a gente tá vivendo, por exemplo, né? E no momento presencial a gente consegue ver a partir da mudança de comportamento, né, dos estudantes. Isso é muito claro. A gente, inclusive, muitos professores, né? E eu acho que muitos professores, até coordenador de escola, muitos servidores das escolas de modo geral, eles dão esse apoio junto aos alunos presencialmente, porque eles conseguem verificar, eles conseguem visualizar a mudança de comportamento, eles conseguem ter essa sensibilidade e conseguem conversar com aquele aluno, né? Aquela coisa que a gente fala, que muitos profissionais da educação falam, né? Ah, porque o professor ele é professor, ele é pai, ele é mãe, ele é psicólogo, não sei o quê. Não é que o professor seja psicólogo. O professor não é psicólogo necessariamente, a não ser que o professor tenha formação em psicologia também, né? Aí já é uma outra situação. Mas o professor ele tem aquela escuta diferenciada, normalmente, né? O professor ele tem uma escuta, ele tem uma percepção diferenciada, entendeu? Ele sabe quando aquele aluno tem aqueles alunos que dão maiores problemas do que outros, tem aqueles alunos que são muito fechados. Por que esses alunos são tão fechados? Aquele aluno que dava problema em um tempo, de repente ele parou de dar problema, e isso nos leva a muitos pensamentos, a muitas percepções, né? E a gente, normalmente, quem se sensibiliza com a temática, eu imagino aqui que estamos numa tarde com 100 pessoas aqui, todos nós sejamos minimamente sensíveis a essa causa. Então a gente tem essa percepção e a gente consegue direcionar com aquele aluno, perguntar o que está acontecendo, e muitas das vezes o aluno se abre mais com o professor, ele se abre mais com a diretora da escola, ele se abre mais com a coordenadora da escola, com a tia da limpeza, do que com os próprios pais. Tá entendendo? E isso eu falo por uma experiência própria que eu revelei no nosso outro encontro anterior, de uma aluna minha que se suicidou, que cometeu suicídio durante a pandemia, né? Ela cometeu suicídio durante a pandemia e que o acolhimento que ela tinha na escola com as tias da limpeza, que ela adorava as tias da limpeza, a dona Adriene e eu esqueci o nome a dona Mara, dona Adriane e a dona Mara, elas tinham um acolhimento tão grande com ela, maior do que o que ela tinha em casa também, entendeu? Então, ela se sentia bem de ir para a escola para ela, muitas vezes a gente entende, né, que a gente, enquanto professor, em algum momento da nossa vida, a gente tem uns pensamentos meio extremistas, assim, os pais só querem jogar os professores, as crianças na escola, e para poder curtir, porque eles já não aguentam mais a pandemia, não sei o quê. Ou no presencial mesmo, a escola tem que ficar com o aluno, porque os pais não aguentam em casa. E muitas das vezes é naquele momento da escola, naquelas 4 horas direto ali, que são os momentos em que aquela criança, em que aquele estudante, ele consegue ser ouvido de alguma forma, ele consegue confraternizar
com seus pares, ele consegue ter uma figura de respeito dentre os servidores que estão ali naquela escola, né? Então, para muitas pessoas, para muitos estudantes, a escola é um refúgio, né, de uma situação de sofrimento absurda que aquele estudante está vivendo em casa ou próximo de casa, né? Então, desculpa, eu me alonguei um pouquinho, é porque foi vindo muitas coisas na minha cabeça, mas a pergunta maior é como que nós, professores, né, nesse momento de pandemia, como é que a gente consegue perceber essas mudanças de comportamento, já que a gente não tem essa aproximação tão grande, né? Desculpa ter me alongado, perdão. É bem interessante, Fabrício, pedir para a Maísa para comentar um pouco isso. A gente, às vezes, faz grupo de WhatsApp para um bando de coisas, né? Então, eu daria a sugestão para vocês conversarem com os jovens, com as crianças. Eles podem nos ajudar a pensar em alternativas. Muitos já estão conectados, sim, ou outros estão com dificuldade, porque não tem pacote de dados, enfim. Mas eu acho que as equipes da escola, os professores, eu acho que inclusive vocês estão fazendo aula online, não é verdade? Então, principalmente das séries, as séries iniciais já é um pouco mais difícil. Eu sei que nas séries iniciais fica difícil fazer a aula remota. Sim, mas estamos veja, nas aulas remotas mesmo. Estamos não passando diariamente. Não é, Érica? Uhum. Exatamente. Isso, eu sou da educação infantil, sou da SEMEC, professora de educação infantil. Então, nesse momento da aula remota, vocês podem deixar um tempinho, antes de começar a aula, para conversar com eles sobre como é que está em casa, como é que eles estão se sentindo. Sabe, não tem a hora do descanso? Quando a gente é pequenininho na creche, não tem aquela hora do sono? A hora do, né? Sim. Então, a gente pode ter a hora de uma roda de conversa, né? A hora de uma conversa em que a gente possa falar, que a gente possa ajudá-los a expressar o que eles estão sentindo, ou através de uma brincadeira, né? Então, apesar de ser aula remota, a gente tem muitos recursos, né, que a gente pode utilizar, metodologias. Então, eu acho que uma outra coisa que seria importante para ajudar os professores nessa tarefa é que eles também possam ser atualizados em metodologias ativas de participação das crianças, tá? A gente não investe muito nisso, na participação das crianças e adolescentes. A gente toma decisões por eles, tá? Então, eu acho que para a gente saber o que está acontecendo com eles, a gente tem que deixá-los falar, a gente tem que ouvir, né? E aí, pensar numa estratégia de fazer essa escuta, mesmo de maneira remota. Essa é a minha sugestão. Olá. Estava aqui como ouvinte, né? Como sempre, sou psicóloga novamente, é quem chega agora, né? Estou na SEMEC responsável pela criação desse serviço de psicologia e de serviço social nas escolas. A gente está fazendo essa parceria com a SESMA, com o FPA, para instrumentalizar profissionais da área da educação e da saúde, né, no enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes. E estava aqui como ouvinte, né, bem intertida, porque é sempre bom aprender, nosso aprendizado nunca está dado, nem finalizado, né, sempre é bom atualizar. Por isso falei, e já começa sendo uma atuação, atualmente, para quem é da SEMEC, e também para a área da saúde, já que a gente está fazendo essa parceria, né, está sendo regulamentado no município a inserção de psicólogos e de assistentes sociais nas escolas.
é muito diferente do que eu tenho escutado, que dentro do imaginário de que o psicólogo é voltado para a área clínica, né, para atender aquele aluno problema encaminhado. E desde 2019 para cá, quando foi aprovada a lei dessa inserção na rede pública da educação básica, e ganhou mais força ainda quando eles são reconhecidos como os profissionais da educação pelo Fundeb, inclusive sendo financiados também por esse fundo, junto com o magistério, vai ser preciso fazer uma certa sensibilização na rede educacional, porque é novo para todo mundo, tanto na área da educação, no sentido do magistério, da pedagógico, quanto para os próprios psicólogos e assistentes sociais. Esse campo é um campo novo que se abre, para a gente poder se inserir na educação e trabalhar em rede, de maneira multiprofissional, pedagogos, psicólogas, assistentes sociais. O que a gente tem identificado, principalmente estou desde janeiro na SEMEC, mapeando a rede, escutando, eu chamo sempre uma escuta do território, né? Tenho percebido, passei um tempo no NASH, que é o Núcleo de Atenção à Saúde do Trabalhador, então é um setor significativo na SEMEC, que a gente pode escutar, né, essa rede educacional, o mal-estar docente, né, através desse processo de saúde e doença. E a gente percebe o quanto esse docente está desvalorizado. Não necessariamente, a gente sabe do processo anterior, né, que passaram pelo magistão, mas a nível nacional, as políticas que são feitas, porque mesmo que quando não se faz uma política de valorização, é uma política, né? A própria política da desvalorização, da precarização do trabalho. Então, percebi, né, lá no NASH, através dos documentos de saúde que chegam lá, o quanto que essa área dos profissionais de educação em geral estão adoecidos. E numa formação que fiz numa escola, para tratar de saúde mental em fevereiro, pude ouvir professoras, né, e elas falaram assim, olha, a gente está cansada, essa pandemia devastou todo mundo, a gente não sabe, não basta só ter a vacinação, mas esse reencontro com essas crianças. Nós também estamos vivendo essa grande violência, né? Às vezes, muitos profissionais também estão em situação de violência doméstica, né? Estão vivendo perdas em suas famílias e sabem que vão encontrar crianças também em processo de sofrimento, né? Então, foi uma fala que me preocupou muito, trabalhar e de que forma poder trabalhar esse reencontro, né, de crianças. E aí vem a fala desse enfrentamento da violência sexual, né, de crianças e adolescentes, como chega nesse professor. Esse professor, ele fica sobrecarregado, porque ele tem que ensinar, tem que ter aquele controle de sala de aula, por assim dizer, né, tem que elaborar material, tem que dar conta dessas demandas sociais e psíquicas, e é aí que entra o profissional nas escolas, né, da psicologia e do serviço social, ampliar esse cuidado. E vejo isso como uma própria valorização do professor, para que ele deixe de ser sobrecarregado e ser multiuso, né? Por um lado, isso é legal, é necessário ter formação, mas isso adoece com o tempo. Porque, ainda mais quando a gente faz essa formação desse módulo, que é uma forma de informar, defendo que o direito, o acesso à informação é uma forma de promover saúde, que quando chega aquela demanda, se eu não sei qual UBS que está correspondendo à minha unidade escolar, eu não sei para onde caminhar, e agora o que eu faço? Eu não sei, e vou para casa pensando naquela criança, meu Deus, o que ela quer, não é verdade? Então, é muito importante esse módulo, essa instrumentalização, né, dos profissionais, e me comprometi aí no bate-papo já como uma atuação dos psicólogos e psicólogas, apesar de eu brincar que eles falam que eu sou uma equipe, que ainda como está no processo de legalização, eu acabo ficando sozinha, mas já me comprometo como um serviço, né, para as escolas a fazer esse mapeamento junto com a doutora Maísa, com a doutora Milene, da gente fazer um material que seria distribuído nas escolas com todas as informações. O BS, sei lá, do Jurunas, compreende qual área? Quais escolas estão nessa área?
monta o material, dá quem é o conselho tutelar, né? Eu acho que e damos para os diretores, imprime o material, fica ali, né? Já verifica aquele material, aquilo tudo já é uma produção de cuidado, quando a gente tem ao menos a quem recorrer, não é verdade? É isso. É interessante, Camila, Camila, porque oi. isso é algo que as unidades de saúde fazem no mapeamento, né, com os ACS, né, que as próprias unidades de saúde fazem o mapeamento onde fica a área de atuação, tudinho, bem interessante de se ter essas coisas. Então, é isso que eu queria Legal. comentar também, Fabrício e Camila. A Maísa, um tempo desse, me encaminhou, ela já tem todo um levantamento por distrito de, de muitas das unidades, tá? Por exemplo, nós também temos várias instituições que têm cartilhas que já fizeram alguns levantamentos. Eu acho que a gente precisa reunir. Nós fizemos um trabalho, uma época, quando eu estava na Estratégia de Saúde da Família fazendo a pesquisa, o que eu achava muito interessante, principalmente na Ilha do Cumbu, a coisa mais linda, eles desenham todo o mapa, isso que o Fabrício está dizendo, eles desenham a ilha, eles localizam cada casa que eles têm que visitar, enfim, eu achei lindo os desenhos, eu me lembro que na época até fotografei, tá? Então, assim, eu acho que a gente pode pensar isso por distrito, né? Distrito e use, né? Ou, no caso, os distritos e as escolas, né? Seja, no caso aqui, eu acho que é mais as escolas municipais, né? Então, acho que já tem um mapeamento que pode ser atualizado e a gente organizar num documento em PDF, Camila, que aí a gente pode disponibilizar o WhatsApp de todo mundo, né? E, claro, pode ter o impresso na escola, né? Mas é isso. Perfeito.
Aham. Não, pois é, eu tava aqui nessa verificação aqui, mas de pergunta mesmo, né? De pergunta era mais esse questionamento. Existem algumas angústias, né? Aqui colocaram, por exemplo, como que a gente isso depende muito da realidade de cada escola, né? Porque tem escola que até essa questão do remoto em si está sendo complicada, porque as famílias não têm acesso, ou têm dificuldade de acesso, mas de pergunta mesmo foi só essa que eu consegui identificar até então, e o resto foram só comentários mesmos e tal, e gente pedindo para entrar, mas fora isso. Ah, é, é, nessa, nessa situação, nesse caso, o que que eu estou pensando, né? E pensei aqui junto com a Maísa nos bastidores, né? Desse encontro que a gente está fazendo, né? Como a Maísa está gravando esse encontro, muitas pessoas que quiseram participar hoje não puderam por conta da limitação do próprio Google Meet, né? Então, eu vou tentar pegar essa gravação que a doutora Maísa fez e mandar lá para a equipe do Núcleo de Informática Educativa, para eles fazerem o upload no YouTube. Para quem não quiser, para quem não conseguiu participar, ou quem participou e por algum motivo não conseguiu ir até o final, poder ver novamente, né, essa reunião e já se preparar para o próximo módulo, que provavelmente a gente vai mandar pelo YouTube de novo, porque se der mais de 100 pessoas, aí ninguém vai ficar de fora, vai dar tudo certo. Eu só preciso sistematizar isso com o pessoal do NIED mesmo, né, do Núcleo de Informática Educativa, mas até então está tudo tranquilo. E antes de finalizar, eu gostaria, né, depois da fala da doutora Maísa, que ela vai falar agora, eu gostaria que a gente abrisse as câmeras para fazer uma foto, uma foto de todo mundo depois, por gentileza, tá? Maísa, eu só queria dizer que nós estamos elaborando uma cartilha para a escola sobre mediação de conflito, tá? Então, acho que é muito interessante também. E nessa cartilha, a gente quer também colocar essa questão da violência, enfim, tá? Então, nós temos uma parceria com uma psicóloga de Portugal que está nos ajudando, porque ela é especialista nessa área de mediação de conflito. E acho que vai ficar bem interessante. Então, já me coloco também aí nesse trabalho junto com vocês. E quero agradecer também, Maísa, estou super feliz e dizer que nesse material a gente pode disponibilizar também. E outra coisa, eu vi no chat que alguém colocou que no Zoom
pode entrar, acho que até 200 pessoas. Então, essa é uma alternativa também, tá? Então, abração para todos, obrigada, tá? Ainda não, ainda não. Vamos lá, todo mundo. Todo mundo. Deixa eu passar um pó aqui na minha cara, que eu tô só. Tá só a popunha do ver o peso. Vamos lá, todo mundo. Digam X. X! E... Pronto. Vou mandar aqui. Opa. Ok, obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa Boa tarde. tarde. Tchau. Muito Tchau. boa essa palestra da doutora. Muito obrigada, Fabrício, Maísa. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Obrigada a todos, viu? Sou Todos.